E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Cristiano Ribeiro, sou Master Coach e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre medo. Quais são seus medos? Quais medos te impedem de ter produtividade, de ter alta performance? Ou quais os medos te impedem de alcançar os seus objetivos e seus sonhos? Já parou para pensar sobre isso? Pois é, eu já fui um cara muito medroso e hoje eu consigo entender claramente como conviver com os meus medos. E falo conviver porque quem acha que vai combater seus medos, já digo que isso é impossível, ou já tranquilizo as pessoas dizendo que isso é impossível. O ideal é aprender a conviver com seus medos. Você pode combater um, vai vir outro. Você vai combater um, vai vir outro. Então o ideal é você conviver com seus medos. E no vídeo de hoje eu vou dar 4 dicas que funcionaram comigo, que podem funcionar com vocês a aprender a conviver com seus medos. A primeira dica é: ter medo é bom. É isso mesmo. Ter medo é bom, gente. Sabe por quê? Se a gente não tivesse medo, a gente estava soltando de prédio, estava fazendo várias loucuras e acabando até perdendo a vida com isso. Então, ter medo é importante. É importante a gente ter medo. Então, a primeira dica, já para tranquilizar todo mundo: ter medo é bom. A segunda dica é a seguinte: o seu medo é do tamanho que você coloca ele. É você que tem controle do tamanho do seu medo. Por isso que a primeira dica é interessante você entender ela, que ter medo é bom, para você de repente pensar que os seus medos, o controle é seu. É você que coloca o tamanho dele. Se você tem medo de algo, fala: nossa, eu tenho muito medo disso. Esse muito medo disso é você que está se colocando. Porque a partir do momento que você tenta vencer esse medo, ou tenta ir de frente com ele, você vai entender que esse medo, ele existe, ele vai continuar existindo, mas ele não é tão grande assim. Porque você tentou combater, tentou conviver. E aí você vai entender que aquele medo que era desse tamanho vai ficar desse tamanhozinho assim. Isso é super interessante porque eu tenho vivido isso há muito tempo. Tenho vivido vários medos há muito tempo. E depois que eu comecei a estudar sobre desenvolvimento humano, sobre essas ferramentas, eu comecei a perceber que isso é a pura verdade. Enfrenta o seu medo. O medo que te impede a produzir, o medo que te impede a gerar seu sonho, enfrenta ele. Você vai ver que ele é bem menor do que parece. Terceira dica do vídeo: entenda o seu medo. Qual é a origem do seu medo? Por que você tem medo disso? A maioria das pessoas, elas não gostam de conversar sobre seus medos. Eu posso contar uma história minha rapidinho aqui. Quando eu era muito novinho, um primo meu adorava falar sobre filme de terror, adorava vestir de personagem de terror, e uma vez na casa dele, ele apagou todas as luzes, e eu era muito novo, e tinha outros primos meus, e ele nos assustou, e isso me marcou muito. Então eu sempre tive medo de mortos, sempre tive medo de vida do passado, de monstros, essas coisas. E quando a minha mãe faleceu, e eu tive que lidar com essa situação muito perto, eu comecei a entender o meu medo, de onde vinha o meu medo. E aí eu consegui conviver com esse medo. A partir do momento que eu entendi qual que era o meu medo, eu aprendi a conviver com ele. Então, a terceira dica é: entenda o seu medo. Qual a origem do seu medo? Se pergunte: por que eu tenho medo disso? Quando você entender isso, você vai saber muito bem a conviver isso. E eu vou falar um pouco mais sobre esse entender medo, porque é importante todo mundo saber que na maioria das vezes a gente tem medo de se julgar, a gente tem medo de se frustrar, a gente tem medo de tentar e não conseguir. E esses medos só aumentam. E o nosso medo é do tamanho que a gente coloca eles. Se você coloca o seu medo de frustrar maior do que o seu sonho, você nunca vai conquistar o seu sonho. Então vocês precisam sempre ter esse balanceamento. Entender que esse medo seu de frustrar está atrapalhando você alcançar seu sonho. Bom, como última dica,
e talvez a mais importante, ela é meio que um resumo das 3 primeiras e é o pulo do gato do raciocínio sobre o medo, é a seguinte, prestem atenção. Aquilo que eu crio, eu vejo, eu vou ter e eu vou sentir. Então, o medo que eu crio, eu passo a ver e depois ter e sentir. Se eu crio um medo grande, eu passo a ver o medo grande, então eu vou ter medo grande e sentir medo grande. Ah, Cristiano, eu não acredito nisso. Faça o teste você. De que você tem medo? Está aqui, ó. Aqueles grandes medos, está aqui. Você criou. E aí você viu. E você passou a sentir e ter. Ah, mas você falou que sempre vai existir medo, nunca vai existir forma de combater e ter medo é bom. Falei verdadeiramente. Mas é importante você ter controle sobre os seus medos. E o controle está aqui na mente. O que você tem medo é o que você cria, e você passa a ver, e você passa a sentir, e você passa a ter. Os seus medos sempre vão existir, mas você pode diminuir eles aqui na mente, para você passar a ver medos menores, e a ter, sentir menores, e aí você começa a conviver com seus medos. Então, pessoal, é isso aí. É importante entender o medo, né? É importante aplicar essas 4 dicas, que é saber que o medo sempre vai existir, que é saber que o medo é do tamanho que a gente cria ele, é saber entender a origem do medo, o porquê do medo, e saber que o medo está na nossa cabeça. Aquilo que eu crio, eu vejo, eu sinto, eu vou ter. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, compartilhe, marque seus amigos, deixe seus comentários. Tá muito legal todas as mensagens que eu tenho recebido. Muito obrigado a todo mundo por isso. Em breve tem muitas novidades acontecendo. Eu agradeço mesmo de coração a todo mundo. Fica o meu abraço. Tchau, até a próxima. Vai! Tchau!